Moisés um dia estava conversando, tendo esse mesmo assunto, essa mesma conversa com Deus. Moisés, ele estava falando com Deus e ele disse assim: Deus, muito legal que você vai nos libertar do inimigo. Deus, muito legal que você vai fazer prodígios no nosso meio. Muito legal que o Senhor vai operar milagres. Mas, Deus, o negócio é o seguinte: se a sua presença não estiver comigo, nem me envie. Não quero nem participar disso. Moisés estava dizendo: Deus, eu não quero me relacionar apenas com as coisas que você pode dar. Eu quero me relacionar com você. Eu não quero buscar o Senhor, estar com o Senhor apenas pelos benefícios da sua presença. Eu quero me relacionar porque eu quero conhecer você e a sua presença. Então, mais importante do que sabemos aquilo que podemos fazer ou as coisas que Deus pode fazer e ficar nesse busca de obras e bênçãos e essas coisas, é entendermos que a presença de Deus pode estar conosco. E a Bíblia nos conta essa história em Êxodo, capítulo 33, do versículo 14 ao 17. Moisés está conversando com Moisés, ele está dizendo assim, Deus diz: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Perceba, Deus não está dizendo assim: Moisés, pelas coisas que você vai conquistar, você vai ter descanso. Pelas coisas que você vai fazer, você vai ter descanso. Deus está falando: Moisés, a minha presença vai estar contigo. E porque a minha presença vai estar contigo, você vai encontrar descanso. E ele continua, continua dizendo, então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? A nossa diferença, queridos, com todo mundo, é que nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Nós somos diferentes de tudo e todos. Nós temos a presença de Deus conosco. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Queridos, Moisés então tem essa conversa com Deus, e Moisés está dizendo: Deus, eu quero andar com você, eu quero a sua presença na minha vida, eu quero que os nossos dias, o nosso passo a passo, a nossa vida seja com o Senhor. E por isso o título dessa mensagem hoje é: como andar com Deus? Como andar com Deus? Moisés estava dizendo: eu quero andar com você, Deus. E a pergunta que fica é: como andar com Deus? Deus, ele sempre quis uma família na terra, se relacionar com a humanidade. Mas por causa do pecado, eu e você havíamos sido afastados. Nós tínhamos sido separados de Deus. E durante um período, até vir a manifestação de Deus em Cristo Jesus, até Deus se revelar em Cristo Jesus, Deus escolhia algumas pessoas e se aproximava daqueles poucos. E Moisés foi uma dessas pessoas que tinha um relacionamento com Deus, podia conversar com Deus, mas todos os outros não tinham esse privilégio. E Moisés estava dizendo: o que importa é a sua presença para mim, é você estar comigo, é você ir comigo, senão eu não quero. Porque ele entendia que se Deus estivesse com ele, ele encontraria descanso. Ele poderia encontrar conforto. Queridos, esse texto está nos ensinando, não são as coisas que nós conquistamos que nos dão conforto. Não são as qualidades que obtemos que nos dão conforto. O que nos dá descanso, o que nos dá conforto, é sermos aceitos e estarmos na presença de Deus. Imagine você o seguinte pensamento: amanhã de manhã, segunda-feira, você tem que acordar, você tem que fazer os seus afazeres, e talvez você tenha muita coisa para fazer amanhã, e o seu pensamento já começa a ficar descontrolado. Mas e se eu disser: Deus está com você? Isso já não é superior e já não acalma todos aqueles pensamentos? Já não conforta os nossos corações? Ele está dizendo: eu estarei com você, Moisés, e porque eu estou com você, você encontrará descanso.
Descanso não está nas coisas que podemos fazer ou conquistar. Descanso é saber que Deus está conosco. Descanso aqui pode ser não ter mais medo, mas certeza de um futuro de paz. Deixar as incertezas e abraçar a verdade. Descanso aqui pode ser lançar fora a culpa do passado e caminhar em uma nova vida. Ir trabalhar com a certeza de que sou capacitado por Ele. Falar com alguém sem medo de ser julgado. Isso é descanso. Querido, se eu tenho a presença dEle comigo, significa que eu fui aceito por Deus. Imagine você, um adolescente que está estudando para fazer o vestibular e ser aceito em uma universidade. Não é um motivo de muita alegria quando ele consegue passar naquela prova e ser aceito por aquela universidade? Não tem celebração, não tem comemoração. Agora, eu não estou falando sobre ser aceito em uma universidade. Eu estou falando que se a presença de Deus está com você, significa que você foi aceito por Deus. Isso é motivo de festa. Isso é motivo de alegria. Fomos aceitos por Deus. Ele me ama. Ele está comigo. Descanso. É nesse lugar que encontramos descanso. Agora, Deus diz o porquê estava com Moisés. Ele diz, eu vou fazer o que você pede, eu vou estar com você, porque eu me agrado de você e eu o conheço pelo nome. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, tenho me agradado de você. Diga assim, o conheço pelo nome. São duas características de quem tem a presença de Deus com eles. Deus está com quem Ele se agrada e Deus está com quem Ele conhece o nome. Agora, a presença da glória de Deus está com aqueles que o agradam e são conhecidos pelo nome. Por isso o primeiro ponto dessa mensagem é agradando a Deus. Como andar com Deus? Agradando a Deus. Como agradar a Deus? A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, a história de um homem que agradava a Deus. Olha o que está escrito ali. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Deus abriu os céus e gritou lá de cima, e disse lá de cima com aquela voz de trovão, com aquela voz de muitas águas, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Deus se agradava de Jesus, seu Filho. Jesus era um Filho amado para Deus, e Ele se agradava de Jesus. Agora o interessante dessa passagem é, Jesus ainda não havia curado ninguém, ressuscitado nenhum morto, não havia transformado água em vinho, não havia curado os cegos, não havia expulsado Satanás, libertado os cativos, Ele não tinha feito nada. O ministério de Jesus ainda não havia começado, e Deus estava dizendo, eu me agrado de você. Porque Deus não se agrada pelas obras que praticamos para Ele, Ele se agrada de quem somos em Cristo Jesus. Deus já estava abrindo os céus e dizendo, eu me agrado de Jesus por quem Ele é, um Filho amado para mim, e não por aquilo que Ele pode fazer. Ele, Jesus, agradava a Deus. E talvez você pense assim, ok, pastor, eu entendo, Jesus agrada a Deus, eu entendo isso. Claro que agrada. Ele é o Filho de Deus amado que nasceu da Virgem. Ele era guiado pelo Espírito. Ele vivia aquela vida que viveu, sem pecado. Mas pastor, como eu vou agradar a Deus? Pastor, você não sabe o que eu faço quando não tem ninguém olhando. Pastor, você não sabe qual é a minha vida, quais são as minhas intenções. Como que eu, pastor, vou agradar a Deus? Se para andar com Deus eu preciso agradá-lo, como é que eu, um homem normal, uma mulher normal, não igual Jesus, vou agradar a Deus? E a Bíblia nos responde isso no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele diz assim, sem fé
é impossível agradar a Deus. Se você lê do contrário, como que fica essa frase? Com fé é possível agradar a Deus. Como que eu e você podemos agradar a Deus? Pela fé. Não pelas nossas obras, mas pela fé. Fé no quê? Olha o que o versículo continua dizendo. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para agradar a Deus nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é recompensador, que Ele é galardoador. Como eu e você então podemos agradar a Deus? Diga assim, pela fé. Como eu e você podemos agradar a Deus? Pela fé. A pergunta é, crendo em quê? Crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Mas como eu sei que Deus existe? Aonde que eu conheço Deus para eu poder crer nele? E aqui, queridos, entra a centralidade de Cristo Jesus na nossa fé. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Muitos profetas falaram a respeito de Deus. Muitas manifestações de Deus aconteceram. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora preste atenção nessas frases aqui. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Queridos, como nós sabemos que Deus existe, como que nós conhecemos a Deus? Olhe para o Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como é a vida de Deus? Olhe para a vida de Jesus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Olhe para o caráter de Jesus. Você quer conhecer as características de Deus? Olhe para o caráter e para as características de Jesus. Ele é a expressão exata. Por muito tempo, Deus revelou algumas das suas características. Por meio dos profetas, por meio de algumas manifestações, por meio de coisas que aconteceram durante toda a história. Mas hoje, nos últimos dias, Ele fala através do Filho. E o Filho é a expressão exata. Ele não é nem um pouco menos, nem um pouco mais. Ele é exatamente o que Deus é. Você quer conhecer e crer que Deus existe? Creia no Filho. Creia em Jesus. Você conhece a Deus olhando e conhecendo a Jesus Cristo. Deus se revelou em Jesus. Olha o que Jesus mesmo diz a respeito dele em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 a 11. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe disse: Jesus, se você me mostrar Deus, o Pai, isso me basta, eu vou estar satisfeito. Eu vou encontrar descanso, eu não preciso de mais nada. E de repente Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus, conhece a Deus Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Se durante todo o tempo você tem me visto, como você pode querer ver o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo então: ei, Filipe,
O negócio é o seguinte: se você me vê, você está vendo o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus. Deus, eu quero te ver. Ele fala, olha para Jesus. Conheça Jesus e você vai me conhecer. Conheça as características do meu filho. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 palavras ali, 6 palavras. E Jesus cancela todo tipo de dúvida a respeito de se Ele é Deus ou não. Se eles são separados ou não. Jesus apenas diz, eu e o Pai somos um. Se você conhece a mim, você conhece o Pai. Pela fé agradamos a Deus, mas fé em quê? No Filho. Fé em quê? Em Jesus Cristo. Ao cremos em Jesus, cremos que Deus existe. E ao cremos que Deus existe, isso agrada o Pai, isso agrada a Deus. Queridos, crer no Filho é agradar a Deus. Crer em Cristo Jesus é agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus por grandes coisas que fizermos. Nós agradamos a Deus por cremos no Filho e sabemos que Ele é suficiente, que Ele tem o nome que está sobre todo nome, que Ele é capaz, que Ele é amado por Deus, que Ele agrada a Deus. É Jesus quem agrada a Deus. Precisamos crer no Filho. Precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. Como crer que Ele é galardoador, que Ele é recompensador? Olhando para Jesus. Como agradar a Deus? Conhecendo a Deus, crendo que Ele existe. Como crer que Ele existe? Olhando para Jesus. Como agradar a Deus? Crendo que Ele é galardoador, recompensador. Como saber que Deus é recompensador? Olhando para Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o final desse texto, que me amou e se entregou por mim. Como eu sei que Deus recompensa, que Deus é um abençoador, que Ele dá boas dádivas? Olhando para o Filho que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Queridos, Ele entregou o próprio Filho. Antes mesmo de eu e você podemos fazer qualquer coisa para Ele. Antes mesmo de eu e você podemos ofertar qualquer coisa a Ele. A Bíblia nos ensina que nós estávamos mortos em nossos pecados, transgressões, delitos. E Ele nos amou mesmo assim nesse momento e entregou Jesus a nós nesse momento. Queridos, o que um morto pode fazer por alguém? O que um morto pode fazer por alguém? Nada. Você não podia dar nada para Deus. E Ele te amou e entregou Jesus. Se Ele te amou e entregou Jesus, quando você não podia fazer nada para Ele, imagine agora capacitado pelo Espírito, praticando boas obras, o que Ele não pode entregar a você. Queridos, para sabermos que Ele é recompensador, galardoador, precisamos olhar para Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Queridos, olhe para Jesus e você vai descobrir que Deus é abençoador. O Pai quer abençoar, servir, amar, entregar, doar, recompensar. Olhe para Jesus, esse texto está dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as demais coisas?
Queridos, se alguém diz, a salvação é pela graça, Ele deu Jesus de graça, mas as bênçãos você tem que conquistar, as bênçãos você tem que fazer por merecer, você vai ter que trazer uma oferta no altar, você vai ter que fazer não sei quantos dias de jejum, você vai ter que orar não sei quanto tempo no monte, para receber algo de Deus. Essas pessoas estão dizendo, para Deus as bênçãos têm mais valor do que o próprio Filho. Você entende o que o versículo está nos dizendo? Ei, se Ele não poupou o seu Filho unigênito, aquilo que tinha mais valor para Ele, como que Ele não vai dar o que não tem valor? De graça, pega essas coisas. Ei, se eu já entreguei o Filho a quem eu amo, imagine o resto. Agora, quando nós queremos fazer algo para obter bênçãos de Deus, nós estamos falando, Deus, as bênçãos têm mais valor do que o seu Filho. Aí você traz a macumba santa. Aí você vai lá naquele lugar para receber o passe, sei lá. Porque você acha que se você tocava o vuvuzela ungida, usava a vassoura ungida, o sal grosso ungido, sei lá o que ungido, aí Deus vai abençoar, as coisas vão acontecer na sua vida. Você está dizendo, as bênçãos têm mais valor do que Jesus. Mas Deus está dizendo ao contrário, o apóstolo Paulo está nos ensinando ao contrário. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará e de graça todas as demais coisas? Todas as demais coisas. Jesus tem maior valor para Deus. Jesus tem maior valor para Deus. É em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. Como cremos que Ele existe? Olhando para Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele recompensa. Como sabemos que Ele é recompensador, galardoador? Olhando para Jesus, que Ele nos entregou, nos abençoou com a vida do próprio Filho. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Precisamos ter fé para agradar a Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos a bondade e o amor de Deus em ser abençoador. Ao cremos em Jesus Cristo, cremos que Deus existe, que Ele recompensa. Amém. Agradar a Deus não é fazer muito para Ele, mas é crer em Jesus Cristo. Agradar a Deus não é praticar grandes coisas, trazer grandes coisas diante de Deus. Agradar a Deus é crer em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é aquele que agrada a Deus. Crendo no que? Fé, a nossa fé é para quê? Diga assim comigo, fé para quê? Fé é para crer em Cristo Jesus. A sua fé não é para você conseguir uma casa nova, a sua fé não é para você conseguir um carro novo, uma esposa, um esposo, a sua fé não é para você prosperar, a sua fé não é para nada disso, a sua fé é para crer em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus Ele já nos deu todas as demais coisas. Em Cristo Jesus já fomos abençoados. Fé é para crer em Jesus Cristo e nada mais. Se alguém um dia foi num cursinho aqui para glorificar a sua fé, para aumentar a sua fé, para que você possa ter poder e realizar o impossível, eles te enganaram. Eles te enganaram. Fé é para crer em Cristo Jesus. Deposite toda a sua fé, única e exclusivamente em Cristo Jesus, porque nele todas as coisas são possíveis, nele já fomos abençoados com todo tipo de sorte nas regiões celestiais. Nele, em Cristo Jesus, fé é para crer em Cristo Jesus. Única e exclusivamente em Cristo. É preciso crer e receber a Jesus Cristo na sua vida. É preciso crer só nele. Assim Deus se agrada de nós, porque nós estamos em Cristo. Mas Deus disse que a presença dele estaria com Moisés, pois ele se agradava de Moisés e conhecia o seu nome. Como andar com Deus? Agradando a Deus. Como nós agradamos a Deus? Crendo em Jesus. Como nós agradamos a Deus? Crendo em Jesus. E o segundo ponto dessa mensagem é
o nome que Deus conhece. Ele disse, o conheço pelo nome. Qual é o nome que Deus conhece? A essa altura da mensagem, acho que já está bem claro, né? Qual é o nome que Deus conhece? Não diga o meu, diga Jesus. Qual é o nome que Deus conhece? Qual é o nome que Deus conhece? Jesus. O nome de Jesus é o nome que Deus conhece. Isso é muito importante entendermos. Deus conhece o Filho. Deus ama o Filho. O Filho agrada ao Pai. O Filho é aceito diante do Pai. O Filho Jesus Cristo. Foi Ele quem nasceu da Virgem, foi Ele que nasceu santo, viveu de forma justa, foi guiado pelo Espírito, pagou pelos nossos pecados, derramou seu sangue inocente, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que foi glorificado, foi Ele quem abriu um novo e vivo caminho, foi Ele quem rogou ao Pai e enviou um outro conselheiro. Tudo, queridos, que somos, temos e podemos é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Deus conhece o nome de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer isso, Deus não ama você. Deus ama Jesus. E aqueles que creem em Jesus estão nele, e por estarem nele recebem o amor de Deus. Deus não vai abençoar você. Deus abençoou a Jesus, e aqueles que creem em Jesus estão em Jesus e são abençoados em Cristo Jesus. Deus, Ele ama o Filho, e porque estamos no Filho, também usufruímos desse amor. Tente ir à presença de Deus com as suas características, com as suas qualidades. Chegue lá e diga assim, Deus, eu sou o Rômulo. Sou pastor lá na Aba, tenho uma família linda, fiz grandes coisas, eu coloco as mãos, alguns são curados, né? Tenho pregado algumas mensagens, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar, eu não te conheço. Mas experimente chegar diante de Deus dizendo, Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui na sua presença. Ele vai falar, venha, Ele vai te abraçar, Ele vai te aceitar, Ele vai te receber, porque é através de Cristo Jesus que nós temos acesso a Deus. Única e exclusivamente através de Jesus. É Jesus. Ele é o centro da nossa fé, a razão da nossa fé. Deus conhece o nome de Jesus. Sem Ele nós não temos acesso à presença de Deus. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Queridos, essas coisas acontecem com aqueles, seguem aqueles que creem no nome de Jesus. Não é porque nós fazemos essas coisas que nós merecemos alguma coisa, mas é porque nós cremos no nome de Cristo Jesus que esse tipo de obra se manifesta nas nossas vidas. Esses sinais acontecem pois cremos no nome de... Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10, a Bíblia nos ensina o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, porque Jesus fez o que fez. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou. Foi por causa dessas coisas que Jesus fez, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus tem o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Esse é o nome que Deus conhece. Jesus Cristo. Esse é o nome que Ele conhece. Queridos, é diante do nome de Jesus que tudo se dobra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não tem como você expulsar um demônio pela sua vida de oração. Não tem como você expulsar um demônio pelo seu jejum.
Não tem como você expulsar um demônio porque você traz a oferta aqui na igreja. Não tem como você expulsar um demônio. Não tem como você curar enfermidades. Não tem como você fazer nada dessas coisas pela sua capacidade. Todas essas coisas se rendem e se dobram diante do poderoso nome de Jesus Cristo. É através do nome. Agora, queridos, tem muita gente que busca esse nome para usar como um amuleto. Eu vou lá no grupo familiar, eu digo assim, olha, orem porque eu quero que aconteça isso, assim, em nome de Jesus, amém. Eu quero que a minha vontade seja feita assim, em nome de Jesus, amém. Usa do nome de Jesus como se fosse um amuleto. Como se fosse para dar sorte, como se fosse um pezinho de coelho, uma nota de $1 na carteira. Se eu carregar esse nomezinho de Jesus aqui, eu faço o que eu quero, eu consigo tudo o que eu quero. Algumas pessoas vivem assim, mas não devemos conhecer o nome de Jesus apenas para conseguir fazer muitas coisas. É através do nome de Jesus que realizamos essas obras, Mas primeiramente, o nome de Jesus é para que possamos conhecer a Deus. O nome de Jesus é primeiramente para podermos conhecer o Pai Celestial. Mais importante do que aquilo que podemos fazer ao crermos no nome, é saber que através desse nome posso conhecer o Pai Celestial, eu posso conhecer a Deus. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O nome de Jesus não é um amuleto para realizarmos grandes coisas para nós mesmos. O nome de Jesus é primeiramente para podermos conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. Para podermos ter um relacionamento com Deus. Para podermos andar em Sua presença, estar com Ele todos os dias das nossas vidas. O nome de Jesus nos permite conhecer a Deus. Não é para quem usa o nome, mas é para quem conhece a intimidade do nome. Para quem sabe que através desse nome nós podemos nos relacionar com Deus, com o Pai Celestial. Queridos, o mais importante não são as grandes coisas que podemos realizar. O mais importante é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Naquele último dia, o que vai importar é, eu te conheço. Eu estava pregando semana passada aos jovens, e eu dizia no final da mensagem o seguinte: imagine, você entrando naquele dia na presença de Deus. É um videozinho que eu vi na internet de um menininho de 11 anos, narrando isso aqui que eu vou narrar para vocês agora. E ele chega diante de Deus naquele dia, aquele trono de glória, majestade, magnífico. Você entra naquele lugar e seus olhos não querem olhar, porque é grande, é lindo demais, é perfeito demais. Você dá aquele pensamento, você olha para baixo, você fica inseguro e você começa a pensar: o que eu vou dizer? Eu vou falar que eu fui um bom pai, eu vou falar que eu levei tantas pessoas para Jesus, eu vou falar o que eu vou dizer agora aqui diante do trono, diante de Deus. Agora imagine, antes mesmo de você dizer qualquer coisa, uma paz invadir seu coração. Por um momento de ousadia, sei lá o que, como descrever isso, você levantar os seus olhos, olhar Deus face a face. E antes que você possa dizer qualquer coisa, Ele olhar no fundo dos seus olhos e disser: eu conheço você. Eu conheço você. Através do nome de Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus e ser conhecido por Ele.
Nada tem maior valor do que isso, nada traz mais descanso às nossas vidas do que isso, saber que somos conhecidos por Deus. O mais importante é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. A vida eterna está nisso. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz o seguinte: esta é a vida eterna. Expulsar vários demônios. É isso que está escrito ali? Esta é a vida eterna, curar vários enfermos, é isso que está escrito ali? Ser muito rico, é isso que está escrito ali? Ter uma ótima família, é isso que está escrito ali? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida está em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Somos conhecidos por Deus e conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Vamos ver mais algumas características do nome que Deus conhece. Atos capítulo 4, versículo 10 ao 12 diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Nós encontramos cura no nome de Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. Esse é o nome que Deus conhece. Queridos, outras características, Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Queridos, eu e você somos odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Eu e você não somos deste mundo, porque Jesus diz assim: assim como eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Porque eu não sou deste mundo, assim como vocês também não são deste mundo. Todas as vezes que você pronunciar a sua fé em Cristo Jesus, muitos irão encontrar a salvação, mas muitos, o mundo inteiro vai te odiar. Serão odiados por carregarem o meu nome. O nome que te faz diferente de tudo e todos é o nome de Jesus. Não somos deste mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Nós não vivemos da forma como eles vivem. Nós não praticamos o que eles praticam. Nós não agimos como eles agem. Nós somos diferentes. E o nome que nos faz diferente de todo mundo, que faz com que todos nos odeiem, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 15 ao 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Vamos colocar a gente aqui nesse texto. Vamos nos colocar nesse texto. Você é um instrumento escolhido para levar o nome. Você é um instrumento escolhido por Deus para pregar acerca de Jesus Cristo. Você é um instrumento de Deus escolhido para pregar acerca do nome de Jesus perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, nada se compara a termos a presença de Deus conosco. Nada se compara. Não existe aceitação de nenhum, de ninguém, de nada que seja tão importante quando sermos aceitos por Deus através do nome de Jesus. Podem perseguir, podem falar, podem maltratar. O mais importante é conhecer a Deus e por Ele ser conhecido. Pelo nome podemos viver, pelo nome somos diferentes, pelo nome é que somos guiados. Podemos entregar as nossas vidas até a morte pelo nome.
E eu quero dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena. Em Atos capítulo 5, versículos 40 a 42, ele diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Meteram o chicote. Bateram de vara. Açoitaram os discípulos, os apóstolos, e ordenaram-lhe que não falassem mais em nome de Jesus. Ei, vocês estão apanhando por causa do nome de Jesus. E os soltaram. Não preguem mais esse nome. E eles se retiraram do sinédrio, chorando, resmungando, murmurando. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Dignos de sofrerem afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cansavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não cansavam de pregar e anunciar Jesus, o Cristo. Não importava o quanto mandassem eles se calar, eles estavam anunciando Jesus, o Cristo. Pastor, mas no meu trabalho, Jesus, o Cristo. Mas na minha família, Jesus, o Cristo. Pastor, mas eles ficam zombando de mim. Jesus, o Cristo. Somos dignos de podermos anunciar, sofremos perseguição. Deles quererem impedir que a gente anuncie o Evangelho. Mas somos considerados dignos de podermos sofrer pelo nome de Jesus. Queridos, Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Nos fez corpo de Cristo, nos colocou sob o comando de Jesus Cristo, cabeça. Nos adotou em Cristo Jesus para sermos conhecidos em Cristo. Cristo Jesus tem um nome que nos permite estar com Deus. É por esse nome, por causa desse nome, queridos, que somos salvos. É por causa desse nome que operamos milagres, é por causa desse nome que podemos orar, é por causa desse nome que nos reunimos, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É por causa desse nome que glorificamos a Deus, é por causa desse nome que damos graças a Deus, é por causa desse nome que pregamos, é por causa desse nome que anunciamos o Evangelho. Tudo isso é debaixo da autoridade, do poder que está nesse nome, o nome de Jesus Cristo, o nome que Deus conhece, o nome que nos permite ter comunhão com Deus. A presença de Deus está com aquele que Deus conhece pelo nome. É por isso que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, o seguinte: ela dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa? Que significa? Deus conosco. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ei, você vai pôr o nome Jesus, porque eu conheço o nome de Jesus, e por eu conhecer o nome de Jesus, eu estou com aquele que eu conheço pelo nome. E em Cristo Jesus vocês poderão dizer: Deus está conosco, por causa do nome de Jesus, o nome que Deus conhece. Eu e você podemos dizer: Deus conosco. Deus conhece a Cristo Jesus, Deus conhece esse nome, e por ele temos comunhão com Deus. Por isso ele também é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Deus conhece o nome de Jesus. Significa que quem tem Cristo é também conhecido por Deus. Jesus Cristo. Como andar com Deus? Agradando e sendo conhecido. Como agradar a Deus? Crendo em Cristo Jesus. Qual é o nome que Deus conhece? Jesus Cristo. É por isso que eu quero concluir lendo Gálatas 2, 20 de novo, novamente. Fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Vivo-a pela fé no Filho de Deus. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Queridos, pela fé no Filho de Deus, nós podemos viver grandes coisas, fazer grandes coisas, nós podemos abrir e fechar, nós podemos muitas coisas. Mas nada se compara ao fato de conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele. De podermos agradar a Deus, de termos a presença de Deus conosco. É por isso que Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, versículo 8 ou 9. Mais do que isso, considero tudo como perda. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Queridos, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do ministério, não importa o tamanho dos resultados que você tenha, tudo isso, Paulo está dizendo, eu considero tudo isso como perda, comparado ao privilégio de eu poder conhecer a Cristo Jesus. De eu poder estar com Ele, porque aquele que conhece a Cristo conhece o Pai, e o Pai está com Ele. Aquele que conhece a Cristo agrada a Deus, e Deus está com Ele. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Todas essas coisas que nós temos buscado como resultado para as nossas vidas, que gerariam algum tipo de qualidade para nós, Paulo está dizendo, eu considero tudo isso como esterco. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Nossa fé serve para crermos em Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando a vida que eu vivo pela fé no Filho, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Ele diz, eu quero ser encontrado em Jesus Cristo, eu quero ser achado em Cristo Jesus. Preste atenção nisso, Deus está com aquele que agrada a Ele, e Ele conhece pelo nome. Deus se agrada de Jesus Cristo e conhece o nome de Jesus Cristo. Aonde mais eu vou querer ser encontrado? Onde é que eu vou querer ser achado? Se não for em Cristo Jesus, Ele é quem agrada ao Pai, Ele é o nome que Deus conhece, Deus está com Cristo Jesus, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero ser achado, em nenhum outro lugar. Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é o motivo de Deus Pai se relacionar conosco. É Jesus. É por isso que Jesus, de maneira ousada, do jeito que Ele sempre foi, Ele faz a seguinte afirmação no Evangelho de João 14, versículos 6 e 7. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Querido, só tem um caminho para um relacionamento com o Pai Celestial. Eu sou a verdade não é relativa. Eu sou a vida, só existe um lugar que encontramos vida eterna, conhecendo a Deus e a Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem comunhão com Deus a não ser através do nome de Jesus. Ninguém habita na presença de Deus a não ser através de Jesus. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vocês conhecem o Pai, porque conhecem a Cristo Jesus. Vocês têm visto o Pai, porque têm visto a operação de Cristo Jesus na vida de cada um aqui. Para ter esse relacionamento com Deus, é apenas estando em Cristo. Deus se agrada de Jesus Cristo. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.